E entramos na nossa segunda parte da aula, né? Vamos falar de tratamento no sobrepeso e obesidade. O... Não podemos deixar de falar que o tratamento é interdisciplinar, né? Precisa incluir nutricionista, médico, fisiologista do exercício, fisioterapeuta, psicólogo, dependendo da gravidade. Obesidade é problema de saúde pública, né? E por isso é melhor prevenir desde a infância e adolescência do que remediar no decorrer da vida. Tanto melhor quanto mais fácil. As mudanças no estilo de vida são fatores essenciais para a promoção desse emagrecimento, bem como para a prevenção. Então, nesse sentido, a gente sabe que a prática regular de atividade física, eu vou bater sempre nessa tecla, está muito associada, né, à melhora do hábito alimentar, aos comportamentos que precisam ser incorporados na rotina. O Colégio Americano de Medicina já traz para a gente aí uma referência melhor do que aquela história de meia horinha, 2 vezes na semana, né? A realização de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física numa intensidade moderada já promove benefícios, sim, como eu coloquei para vocês, mas quando a gente fala de 200 a 300 minutos por semana, a gente tem uma promoção a longo prazo de redução de peso corporal, redução e manutenção, né? Então, incorporar esses exercícios pelo menos 3 vezes na semana. Não queria te dizer, mas se você só faz 2 vezes na semana, você ainda está no grupo sedentário, é, já é, já é uma melhora aí a longo prazo. Outras mudanças comportamentais também são importantes, como optar por subir uma escada, ir andando para o trabalho, descer um ponto de ônibus antes, talvez encaminhando até o seu destino, né, já podem repercutir benefícios nesse emagrecimento. Da mesma forma, a atenção para as escolhas alimentares, atitudes alimentares é importante, é essencial para o sucesso, tanto de prevenção quanto de tratamento da obesidade. Então, como eu trouxe, optar por alimentos in natura, a gente vai falar melhor disso no módulo, na aula de estratégias dietéticas. Então, se vocês não assistiram ainda, dá uma pausinha, finaliza esse e vai lá. Reduzir o consumo aí de fast foods, né, baseando sempre na ingestão de comida de verdade. Também tivemos aulas só sobre comida de verdade, e nessa altura do campeonato, se você não saiu pulando aula, você já sabe o que é isso. E sempre que possível aí, adequar uma rotina, né, de planejamento alimentar, se possível, com um profissional apto a isso. Lembrando que comer saudável nem sempre é o mesmo que estar em déficit. Quanta gente vocês veem por aí, mas eu como saudável. Quando a gente vai ver, eu já peguei paciente comendo ovo com azeite, batendo 2.500 calorias fácil no dia. Variáveis do emagrecimento, é tanto que daria uma aula só disso. Então, eu vou falar de uma forma mais breve aqui, mas eu quero chamar a atenção de começar falando sobre não reganhar os quilos que você perdeu, né? Porque eu falo que às vezes emagrecer é fácil, mas não reganhar, a manutenção pode ser não fácil. Por isso que eu te digo que quando se trata de emagrecimento definitivo, ou sei lá como que você quer que chame, né? Só contar calorias está longe de ser uma variável única, mais importante. Às vezes eu diria que ela é quase desprezível, para exagerar. Então a gente vai falar de adequação biológica. Existem alimentos que são mais adequados que uns para outro, do que para outros. A gente já tem hoje um exame de TMB, de gasto energético, aonde você sabe que um paciente consome mais gordura ou mais carboidrato nesse gasto, né? O nível de processamento, a forma como o alimento chega muda tudo. Azeite não é tempero, vocês lembram disso, né? Densidade nutricional e energética, dá para comer de dieta não é passar fome, dá para comer grandes volumes. Papai do Céu trouxe para gente alimentos com densidade energética excelente, onde a gente consegue muito volume com poucas calorias. Janelas e frequências alimentares, né? Quantas refeições são feitas aí num período. É, Já temos estudo mostrando, inclusive, que comer na fase mais ativa de um ciclo circadiano, popularmente chamado aí de relógio cronobiológico, né, ajuda na queima de calorias para a produção de calor
e é aquele processo que a gente chama de termogênese, então já temos evidência para isso também. O time, a relação dos alimentos com a tarefa do seu dia. Ai, comer carboidrato à noite engorda? Não, mas para que eu vou fazer uma refeição extremamente rica em carboidrato antes de dormir, se eu não vou necessitar, não vou ter um gasto energético, né? Prática de atividade física. E, por fim, olha quanta coisa eu falei antes disso. O total calórico ingerido. Uma pausinha para a gente falar disso, né? Quais as condutas? Já falei melhor disso na aula sobre estratégia dietética e também no módulo de dieta anti-inflamatória, que acaba sendo conduta semelhante, né? Vimos aqui que a obesidade é uma doença inflamatória. Então, sair do sedentarismo, melhorar a qualidade do sono, controlar estresse, associar padrão anti-inflamatório ao que eu falei, com déficit calórico, distribuição de macros e micros, estratégia do 33, que eu já expliquei também, distribuir, é preciso ser low carb, zero carb, estratégias são temporárias, né? Mas individualidade e entender que apenas contar calorias não é a melhor opção, né? Já falei aqui do relógio cronobiológico, um modismo absurdo e a pessoa que vos fala é adepta de jejum, mas a gente já sabe também que consumir mais calorias no início do dia, em vez do final do dia, pode ajudar a controlar o peso, né? Um mecanismo aí de ação onde a alimentação pode ajudar nesse controle por influência do quê? Desse reloginho cronobiológico, desse ciclo circadiano. Quando a gente fala de dietoterapia, né, o que que é isso? É o tratamento dietético que pode seguir algumas linhas, algumas estratégias. O importante é entender que esse tratamento ele é melhor sucedido quando aliado a um programa de modificação comportamental. Eu não vou perder muito tempo aqui falando dessas modificações comportamentais, porque a gente vai ter um módulo só disso. E quando sabemos também que quando essas mudanças acontecem por toda a vida, isso facilita muito, né? Não pode ser só periódica. Sabemos também que dietas muito restritivas e rígidas, sem suporte devido, não são sustentáveis, embora possam ser usadas por um período limitado aí de tempo, né? Elas precisam ser muito bem periodizadas e a gente precisa sempre considerar preferência alimentar, situação socioeconômica, né? O aspecto financeiro é muito importante, bem como o estilo de vida. Se você quer comer salmão com aspargo, e pode, legal. Se não, você pode ir na clara de ovo com abobrinha mesmo. Em longo prazo, gente, o método, a velocidade da perda de peso, o ajuste fisiológico e a habilidade de manter mudança comportamental de dieta e atividade física, é isso que vai determinar o sucesso de qualquer programa de emagrecimento, independente da estratégia dele. Lembra disso: método, a velocidade, o ajuste fisiológico e a habilidade de manter as mudanças, tanto comportamentais, de dieta e atividade física. Tudo isso junto de pilares que são extremamente importantes em gestão alimentar, que eu já falei, história social, situação socioeconômica, motivação para o controle de peso. É preciso estar motivado. Quando não tiver, a gente já faz uso da disciplina, mas isso é importante. A pessoa precisa, quando eu falo motivação, não é uma festinha, é um motivo, o porquê você quer esse emagrecimento, né? Junto de cálculos e estratégias que vão incluir a taxa metabólica, a estratégia dietética, enfim, o nível de atividade física. Então, situações individuais que são importantes, bem como a adequação de micronutrientes, a efetividade, né? Que déficit eu vou usar? A gente pode usar 500, menos, mais. Isso é bem importante também. Onde está o erro? Olha só, né? Algumas dietas, além de ser nutricionalmente inconsistente, elas prometem resultados milagrosos que deixam a expectativa desse indivíduo abalada. E isso traz prejuízos. A gente não tem evidência a longo prazo sobre a efetividade de algumas dietas, da lua, do peixe, do sol, enfim.
sem que se estabeleça, por exemplo, um balanço energético negativo. Lembra da base da matemática, como é importante? Numa percepção popular, isso é forte. A velocidade e a quantidade de perda de peso geralmente se confunde com o sucesso da dieta. Uou, perca 10 quilos em uma semana. Encontra essa pessoa daqui a um tempo, né? Então, não faz isso não. Mede o sucesso pela condição de se atingir e manter essa perda de peso significativa a longo prazo. Dietas da moda, né? Dietas versus dietas balanceadas. Da lua, do limão, do cubo de gelo, do tipo sanguíneo. Aí, Mari, dieta do queijo, né? É, a gente precisa ter em mente que as dietas balanceadas vão ser o que não apenas vão trazer resultados conciliando a saúde do indivíduo, mas a manutenção disso. Então, a gente tem que ter um foco na escolha de variedade de alimentos, pensando a longo prazo, nas opções de alimento, na adequação nutricional, na maior aderência, numa perda de peso pequena, mais sustentável. Isso é muito importante. E eu vou finalizar essa aula com a frase que eu comecei, né? A pior condenação é fazer do seu corpo uma prisão. Que prisão é essa? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.